Olá a todos, meu nome é Ivando, eu sou trader em tempo integral e administrador do canal Trader Atenção Plena aqui do YouTube. Hoje eu trouxe uma das melhores estratégias que eu uso com ótimo nível de acerto, diria entre 50% e 80% nas operações de compra do dólar. O dólar, quando ele sobe, ele tem uma tendência maior, então eu prefiro operar na compra. E os backtests que eu fiz para essa estratégia foram mais na compra, mas dá certo também na venda. Eu chamo essa estratégia ou setup de linha de tendência. Mas não acreditem cegamente no que eu falo, Façam um backtest, comprovem antes de ir para a conta real. Eu estou aqui com o dia 24 de fevereiro do dólar e aconteceu várias vezes esse setup e vai ser interessante eu mostrar aqui para vocês. Vamos colocar aqui primeiro as regras, Então, o setup linha de tendência. A primeira coisa que você tem que observar é linhas de tendência com mais de 1 hora de duração ou 15 candles. Embora o nível de acerto seja bem grande nesse setup, vocês vão ter que esperar. Aliás, uma das características do trader profissional é exatamente que ele espera. E segundo, você tem que esperar o fechamento do candle formando padrão ou um candle de tendência. Então, no caso aqui, nós vamos ver o gráfico de 5 minutos e sempre você tem que esperar o fechamento do candle. Então, antes de ele fechar, você vai estar com a linha traçada e se ele formar um padrão, você entra aí, no caso, no fechamento dele, Então, a entrada seria no fechamento desse candle e o gain de 1 a 1,61%. Embora no gerenciamento de risco, vocês vão ver aqui, que se eu fizer parcial, aí eu aconselho a colocar um gain de 200%. O stop é padrão, na mínima do candle que você entrou. O gerenciamento de risco, você pode fazer uma parcial, então, quando der 100%, ou colocar no 0 a 0, quando chegar no 100%, para você já não perder mais. No caso, se fizer a parcial, você aumenta o gain de 1,61 para 200%. Mas sem mais delongas, vamos aqui para o gráfico. Então, dia 24 de fevereiro, abriu aqui, o dia, e você espera fazer a primeira linha de tendência. Você vai traçando as linhas de tendência. A primeira linha que aconteceu foi essa. Aí você mede, Assim que o preço começa a subir, você mede se tem mais de 1 hora ou mais de 15 candles. Os candles deu certinho, 1 hora, 15 candles, e deu 1 hora e 15 minutos. Então daria para você entrar. Você espera o candle fechar e observa se é um candle padrão. No caso, sim. Ele é um piercing, que formou aqui. Você entraria então no fechamento dele. O stop você colocaria aqui, na mínima, e você projetaria 161%. Vamos ver aqui o que aconteceu. Olha, 161% daria aqui, e 200%, no caso eu estou aqui com a projeção de Fibonacci, então 300%, tirando o 100%, daria 200%. Então daria para você fazer uma parcial aqui e sair em 200%, ou esperar o 161%. No caso aqui, então, daria um ótimo gain. Aí o preço começou a cair. Teria outros setups aqui, mas não é o caso. Vamos esperar um outro setup aqui de compra, com uma linha de tendência com mais de 1 hora. No caso, aconteceu 2 vezes aqui. Então, primeiramente aqui e depois aqui. Vamos medir o tempo. Então, aqui deu
1 hora e 20 minutos e aqui deu 2 horas e 20 minutos. É o seguinte, se você olhar desse candle nesse daqui, deu 1 hora também, mas se ele não tivesse dado 1 hora, como é uma linha de tendência, você conta o tempo desde do primeiro toque na linha. Vamos colocar a projeção aqui de Fibonacci para ver quanto que deu nesse primeiro aqui. No caso aqui, esse candle eu chamaria um candle de tendência. Então não é um padrão de candle, mas eu diria de tendência porque ele é um candle grande, né? Sem muito pavio. Para quem não sabe o que é candle de tendência, os candles grandes com pouco pavio chamamos de tendência. Então seria esse de tendência, né? E os candles sem tendência seriam os candles pequenos ou com pavio muito grande. Então aqui, como deu pouco pavio, chamaríamos de tendência. Então o tamanho dele é primordial. Olha, aqui não chegou a 161% nem 200%. Mas se você tivesse o gerenciamento de risco, você poderia ou ter ganhado metade da operação aqui no 100%, ou você poderia ter colocado no 0 a 0 aqui assim que chegou no 100%. Então aqui também você, no mínimo, não perderia. O stop então abaixo aqui do candle de entrada. E vamos ver esse outro candle aqui. Vamos colocar acho que a mãozinha que ele acerta mais. Aqui, olha, então deu bem mais de 1 hora e mais de 15 candles, pensando nessa linha de tendência desde aqui de trás. E deu um padrão fantástico, né, que é o martelo. Então você colocaria o stop na mínima desse martelo e você projetaria aqui o tamanho do candle. Olha, 100% deu, daria para você fazer uma parcial aqui. E depois deu os 161% e deu 200% também. Aqui você ganharia o que você quisesse, né? Você escolheria ou fazer parcial ou ganhar direto 1,1%, 1,61%. Aqui vamos ver se deu novamente 1 hora. Então, aqui, por exemplo, eu acho que não deu 1 hora, né? Mas aqui eu acho que deu. Vamos medir. Que esse candle aqui também foi um candle de tendência. Olha, aqui deu 55 minutos. Então, você tem que ter sempre regras e seguir à risca. Então, se você tem essa regra aqui de 1 hora, você não entraria nesse candle, que foi um candle que engolfou esse último aqui, né, um candle grande de tendência, ele passou a média de 9,20, você teria tudo para entrar, menos essa regra da 1 hora. Então, eu estabeleci essa regra de 1 hora porque várias vezes que eu entrei com 50, 40 minutos, eu fui estopado. Então, como a gente tem uma ansiedade muito grande e quer entrar rápido, eu acho que essa regra de 1 hora é uma maneira de você se policiar, né, e conter a ansiedade. Então, enquanto não der 1 hora, você não entra. Então, no caso aqui, olha, deu 55 minutos e deu 11 candles também. A nossa regra lá é no mínimo 15 candles. Já nesse daqui deu 1 hora e 20 minutos e 15 candles. Então, perfeito. Foi aqui um engolfo, né, de alta. Vamos ver a projeção, quanto que deu. Então ele chegou no 100%, daria para você ter saído com uma parcial aqui. E deu os 200% também. Então, testem essa estratégia, a estratégia da linha de tendência, e vocês vão ver que ela é muito assertiva. Se alguém tiver algum comentário, se alguém quiser fazer alguma pergunta, coloque aí nos comentários que nós teremos prazer em responder.
Bons traders a todos!